Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos, mais uma vez com vocês, tirando todas as dúvidas jurídicas. Estamos aqui com o nosso convidado e amigo, parceiro do programa Olho a Olho com Cida Campos, doutor Adílio Neto. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, Cida. Boa tarde a todos. Doutor Adílio, como sempre, várias perguntas. Claro. Então, nós vamos esclarecer uma por uma, né? Vamos sim. Vamos lá. Estupro é crime? Estupro é crime, é um crime grave, é previsto no Código Penal brasileiro, né? E sim, é um crime muito grave. Não é previsto de agora, né? Mas a nossa legislação penal, ela passou por uma reforma recentemente, nós tivemos alguns acréscimos de alguns tipos penais, saídas de outros. Então hoje a gente pode considerar que lá no artigo 213 está previsto lá o crime de estupro, né? Você ter conjunção carnal, tentar ter conjunção carnal de forma forçada com outra pessoa é crime. A principal mudança hoje que nós tivemos na legislação é que antigamente quem poderia ser o sujeito passivo do crime de estupro, ou seja, quem sofria, quem era vítima, era só a mulher, né? A partir de agora, não mais. Tanto o homem quanto a mulher podem ser aí vítimas do crime de estupro. Tá? Aí quando o senhor diz homem, isso pode ser por uma mulher, sim, ou por um outro homem. Perfeitamente, sim. Quem está praticando o crime pode ser tanto o homem quanto a mulher que está sofrendo o crime também. E aí, mesmo que seja companheira, esposa, namorada... Sim, se for contra a vontade, se não for consentido, vai estar sendo ali praticado o crime de estupro. Temos também que abrir uma ressalva importante, que a lei ela ainda endurece, ela trata com mais rigor quando esse crime é cometido em relação a menores de 14 anos, né? Que aí a gente vai estar lá, então o Código Penal vai te colocar lá no artigo 217, né? E aí nós vamos ter a figura lá do estupro de vulnerável, ou seja, necessariamente não vai nem precisar de ser comprovado que houve a conjunção carnal de fato. Então, por exemplo, uma troca de carícias entre um maior e um menor de 14 anos pode configurar o crime de estupro. Tá? E aí, quando é menor, neste caso de estupro de menor, há liberdade provisória? Olha só, a liberdade provisória, ela não está necessariamente atrelada à gravidade do crime que a gente está discutindo, tá? Então sim, durante uma investigação ou durante o processamento de um crime de estupro, pode ser concedida sim a liberdade provisória àquele réu, ou aquela ré, ou aquele investigado. Porque muitas vezes, Cida, o crime ele não começa com a figura do flagrante. Muitas vezes a autoridade policial toma conhecimento que houve um abuso, houve um estupro, e ele inicia aquela investigação. E não dá para você manter aquele indivíduo preso durante o curso do processo. Porque no Brasil a regra é a liberdade. A prisão ela é uma exceção. Nós vamos ter a figura da prisão somente com uma eventual condenação. Durante o processo, a prisão só se justifica por motivos muito bem expressos lá no Código de Processo Penal. Por exemplo, se o investigado estiver prejudicando a investigação, ameaçando testemunhas, dando sinais de que vai fugir, aí o juiz, então, ele pode decretar a prisão preventiva. Tá? E o réu faz, sim, jus à liberdade provisória no crime de estupro. E realmente a gente acaba vendo situações e situações, inclusive quando é com mulher. Bem, por quê? Porque a maioria das vezes, principalmente agora, porque a mulher estava com aquela roupa assim, 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 ela pediu para ser estuprada. Isso é um absurdo, isso não justifica, né? O fato da mulher concorrer para o crime de estupro. Não, isso não tem a menor justificativa. Isto é uma doença da cabeça daquele... É uma questão que merece ser analisada do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, mas não do ponto de vista jurídico. E aí, doutor Adílio, mais uma dúvida e também uma pergunta, né? Quando aquela mulher ela vai até um local específico, seja a delegacia das mulheres, seja uma delegacia comum, quando ela vai em busca de denunciar, de procurar ajuda, e às vezes acontece quando alguém dentro da delegacia, seja o atendente, seja quem for, ainda coloca ela como culpada.
você, principalmente quando foi com o marido ou com o noivo, você provocou, ou você estava assim, será que isso aconteceu mesmo? E quando acontece essa pressão psicológica em cima dessa pessoa, dessa vítima? Isso de fato existe, tá? A gente sabe que há um esforço hoje por parte dos órgãos públicos, da Polícia Civil, de cada vez mais especializar esse atendimento. Nós temos hoje a figura das delegacias da mulher. Então, espera-se que aquele servidor público que está ali atendendo a mulher haja de acordo com aquela situação e não pressionar ela psicologicamente, não colocar ela numa situação pior do que ela já chegou ali. Imagina, não deve ser fácil para a mulher, e de fato não é, ter que ir a um ambiente policial, que é um ambiente predominantemente ainda masculino, a gente sabe disso, e ter que expor aquela situação da vida dela. Então, o servidor público que está ali no atendimento tem que ter muito tato, muito cuidado. Mas nas delegacias de apoio à mulher a gente vê que isso acontece. Né? E graças a Deus, Cachoeiro hoje conta com uma delegacia de apoio à mulher. Né? Os principais centros hoje já contam com uma delegacia especializada. E hoje, qual é o conselho que o senhor dá a essas vítimas? Não só como advogado, como homem, como chefe de família. Cida, o crime... Denunciar? Denunciar. Olha só, o crime de estupro, os crimes de natureza sexual, eles têm um problema muito grande, que a grande maioria esmagadora acontece dentro da própria casa. Não acontece com um estranho. A grande maioria acontece com uma pessoa próxima, um familiar, um pai, um tio, um primo, um namorado. Um vizinho. Um vizinho, sim. Então denunciar, sim, né? Mas a gente sabe como isso é difícil. O estado psicológico que essa vítima fica, que muitas vezes ela depende de um apoio ainda de um terceiro para estar denunciando, para estar cuidando disso. Mas sim, sempre que isso for identificado, tanto pelo familiar, pelo colega que está ali próximo, quanto pela vítima, denuncia, não deixa passar não, porque é muito grave. É muito grave, isso é verdade. Doutora Adílio, postar, compartilhar, vender, doar, emprestar fotos ou vídeos de crianças nuas, isto é crime? Isso é um crime, e é um crime grave, um crime sério, né? Esse crime, ele não está previsto lá no Código Penal, ele está previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Então lá no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 241 a linha A, 241 a linha B, a gente vai ver o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECRIAD, né, tratando disso. Então expor à venda, compartilhar, ceder, trocar imagem em grupo de menor, criança, adolescente, nua ou em situação erótica é crime, sim. Tá? E o ambiente virtual hoje nós sabemos que ele não é um ambiente anônimo, ele não é uma terra sem lei. Isso é muito importante falar. Ele é vigiado, ele é fiscalizado, as autoridades têm acesso a isso, as autoridades têm como controlar isso pelo número do IP, né? E por denúncia. Né? Grupo de WhatsApp, isso é muito comum de alguém pegar e denunciar. Você faz parte ali hoje de um grupo de WhatsApp que tem 200 pessoas, você coloca um print de uma foto de um menor numa situação dessa, alguém vai lá, tira um print daquela imagem e leva até uma autoridade policial, é o suficiente para você estar envolvido em um inquérito e mais tarde numa ação penal. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já, não saiam daí. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutora Adílio, até que idade o adolescente ele é considerado criança? Até 7, 8 anos, até 10? Ok, até a definição de criança, a diferença de criança e adolescente, ela vai estar lá no Estatuto da Criança e Adolescente, tá? Então, de 0 até os 12 anos, nós vamos ter a figura da criança, até os 12. Dos 12 até completar 18, do adolescente. 18 para cima, a figura do adulto. Só que para fins penais, entendeu por bem o legislador, dentro do Código Penal, colocar a figura do vulnerável até os 14 anos. Então, para fins penais, essa proteção ela vai se estender até os 14 anos. Quando o senhor diz vulnerável, o que é isso? Para quem não sabe. O vulnerável é aquele que está numa situação que ele não pode decidir sobre ele. Ele é vulnerável, ele não pode tomar decisões sobre aquela determinada situação que está posta diante dele. E a menor de 14 anos ou o menor, o menino ou a menina, ele pode namorar ou ela pode namorar com alguém de 15 ou 16 ou 17 anos?
Cida, apesar disso ser bastante comum a gente ver, não é nem um pouco recomendável do ponto de vista jurídico que isso aconteça. Tá? Então a gente vê aí, às vezes, até um rapazinho maior de idade, de 18, de 19, namorando com uma menina de 13, 14. Isso não é recomendável, isso pode criar um problema para ele muito sério, porque se nós formos levar do ponto de vista interpretar de forma literal, ele vai estar incidindo ali naquele artigo, tá? Da figura do estupro do vulnerável. Então não é recomendável que se faça. Dos 15, dos 16, dos 17, obviamente, está havendo consentimento, ok, a lei faz essa distinção. Mas abaixo dessa idade de 14 não é recomendável do ponto de vista jurídico. Mesmo que ela ou ele, o adolescente, aceite ou os pais autorizem, 14 anos para baixo, mesmo, nunca. porque veja, ela é vulnerável, ele é vulnerável, ele não tem o poder de decidir aquilo. Um menor de 18 anos pode deliberar que ele vai dirigir? Não. A lei veda. Então é algo meio parecido, né? Existem situações que não estão no poder daquele menor de decidir, por justamente se entender que ele ainda não está numa formação tal, psicológica, a ponto de entender com maturidade as consequências daquela escolha, enfim, ok? Ótimo, então fique a dica e alerta, viu? Menor de 14 anos para baixo, evite compromisso, seja lá com quem for, porque isso pode causar sérios problemas para você e para sua família. Bem, assédio sexual pode se considerar crime? Pode sim. O assédio sexual, a figura do assédio, ele está inserida lá no artigo 216, na linha A do Código Penal brasileiro. Tá? Ele define da seguinte forma, para a gente poder entender bem. Ó. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, o Código Penal define esse tipo e sim, é um crime, o assédio sexual. E quando que essa conduta constitui assédio sexual? Em que conduta? Um olhar ou às vezes um alisar nas costas? Em que caso? Bem, a lei ela não nos traz um rol, ela não nos traz especificamente quais condutas elas vão ser consideradas como abuso, como assédio sexual. Agora, o assédio sexual ele pode ser tanto do ponto de vista físico, né, com toques, gestos obscenos, com palavras também, verbal, cantadas grosseiras, convites grosseiros. Né? Imagine você um patrão que coloca como condição para uma empregada, olha, se você não sair comigo, se você não fizer isso, você não vai ter aqui um crescimento dentro da empresa, eu não vou te remunerar, te manda embora. Então, esse tipo de ato que passa do limite, do razoável, obviamente, ele vai estar enquadrado dessa conduta. Né? A gente tem que saber distinguir também aquilo que não é ofensivo, aquela coisa que é tranquila, que é dentro da educação, das regras de boa convivência, ok. Agora, tudo aquilo que a pessoa está se prevalecendo de um cargo, de uma função, de uma posição hierárquica, de ascendência sobre outrem, e proceder dessa forma vai ser considerado assédio sexual. E pode acontecer também a funcionária ou a patroa, vice-versa. Claro. Pode acontecer a funcionária também fazer isso com o patrão. Tudo que eu estou falando aqui se aplica tanto ao homem quanto à mulher. Então isso é muito importante. Enfim, não há distinção de gênero. Tá? Ótimo. E a bigamia? Ok. É crime? Sim, a bigamia ainda continua, né, no Código Penal brasileiro. Para quem não sabe, a bigamia é o fato de você constituir novo casamento já sendo casado. Tá? Nós não podemos confundir a bigamia com adultério. Ok? Tem gente que acaba confundindo esses termos porque eles dizem respeito à união matrimonial. Né? O adultério sim foi retirado do ordenamento penal brasileiro. Não é mais crime. Agora, a bigamia, constituir novo casamento, mesmo já sendo casado, é um crime e está previsto lá no Código Penal brasileiro também. Tá? Pode ser preso? A pena para esse tipo de crime ela é muito pequena. Então, se a gente for falar que vamos ver alguma pessoa presa por bigamia, não vamos ver. Né? Mas o tipo penal existe. Nós temos que ter cuidado se daqui uma
uma penalidade penal, ela não implica só em prisão, tá? Uma pessoa com uma condenação criminal, ela perde os bons antecedentes, ela perde a primariedade, ela vai ter dificuldade de fazer concurso público para ingresso em carreiras. Então, sempre a gente falar em aplicação de lei penal, em pena, não é só a prisão que é uma consequência para a vida da pessoa, não, tá? Tem vários outros Vários outros, sim, sim. Tá? É, muito mais sério do que a gente pode imaginar, né? Principalmente um homem ou uma mulher, a pessoa que quer seguir uma carreira, Exato. isso aí complica, Prejudica, sim. prejudica. Ótimo. E para quem não sabia, e para você, minha querida, eu não vou citar seu nome, até porque você me pediu isso, que fez essa pergunta, a bigamia é crime. Então já está esclarecido e obrigada por participar conosco. Crime organizado é crime? E quais Sim. são eles? Ok. Crime organizado. Olha só. Nós tivemos recentemente no Brasil a entrada em vigor da Lei 12.850, que é uma lei que ficou muito famosa porque ela vem sendo muito utilizada nessas operações que a gente vem vendo na mídia, né? Operação Lava Jato, Mensalão, enfim. E essa lei, ela tratou de definir a figura da organização criminosa, tá? Então, a organização criminosa, o tipo de organização criminosa é quando 4 ou mais pessoas se reúnem com um fim deliberado, ou seja, elas querem dolosamente se reunir para cometer determinado tipo de crime, tá certo? Só que a gente vai ter que distinguir aqui que os crimes praticados por essa organização vão ter que ter pena superior a 4 anos, ok? Então, um grupo de pessoas se reúnem, uma hipótese que eu, você e ele, nós vamos nos reunir em 4 pessoas para poder cometer homicídios, ok? Estamos ali, então, incorrendo no crime, né, uma organização criminosa. Temos que fazer essa distinção porque o Código Penal, lá no artigo 288, ele traz lá a associação criminosa que a gente já está acostumado a ouvir o nome de formação de quadrilha, ok? É um pouquinho diferente. Lá são 3 pessoas. Aqui na organização criminosa, 4 pessoas ou mais. Né? E vai configurar a organização criminosa para qualquer crime que tenha pena punível com 4 anos ou mais de reclusão. E aí, um exemplo desse crime organizado. Por exemplo, eu resolvi montar um cartel de postos de gasolina. Eu e mais 4. Isso é um crime organizado? O crime de formação, a questão do cartel, nós teríamos que ver se o crime aplicado a ele supera 4 anos. Se superar 4 anos, haverá ali a figura da organização criminosa. Ok? Então, é essa distinção aí. Eu posso me reunir para fazer qualquer tipo de crime. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Tem muita pergunta para vocês. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutor Adílio, pirataria é crime? Sim, pirataria é crime. A pirataria, ela viola os direitos autorais, né? Então eu tô pegando um determinado produto e tô copiando aquilo dali sem pagar, sem remunerar quem detém os direitos autorais sobre aquele determinado produto ou marca, né, ou objeto. Está previsto lá no artigo 184 do Código Penal. Sim, é crime, a gente vê aí constantemente operações de flagrância pela polícia, né? Prendendo, levando para a delegacia de polícia, apreendendo os produtos, né? Então, e quem compra isso também corre, né? Não deve fazer isso, né? Porque está fomentando o crime de pirataria, com certeza. Então, atenção aí. Tem que ter atenção. Homofobia. Certo. A homofobia, ela vem sendo muito discutida no país, né? É uma das pautas, uma das agendas que está ganhando espaço dentro do Congresso Nacional, nos meios sociais, mas ainda não há um tipo penal especificando o crime de homofobia. Então, no país ainda não é crime a homofobia. Agora, nós podemos enquadrar condutas homofóbicas, né? Aquela aversão ao homossexual, a pessoa que tem a opção sexual dela diferente, muitas vezes da nossa, né? Nós podemos enquadrar elas em outros tipos penais já existentes. Dependendo da situação, eu posso ter ali uma injúria, né? Uma difamação, um crime contra a honra,
uma agressão, que seja. Então existem outros tipos Pra enquadrar. que são enquadráveis. Agora, o que se busca é realmente um reforço nisso, um tipo penal específico, porque o Brasil, no mundo, é o país que mais mata homossexuais. Então isso verdade. precisa ser combatido, isso é urgente. Inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil está tomando a frente disso, é pioneira nessa discussão. O projeto que está tramitando no Congresso tem iniciativa da OAB, do Conselho Federal da OAB, e nós esperamos muito que isso passe. Eu também E em espero. breve a gente já tem aí algo concreto sobre isso. Sobre a Eu homofobia. respeito a sua diferença ou indiferença religiosa ou sexual. Então respeite também ao do próximo, porque respeitar é saber viver. O racismo é crime, né? Então, o racismo, sim, só que a gente precisa fazer uma distinção, tá? Existem no Brasil dois tipos muito semelhantes, tá? O racismo e a injúria racial, ok? A injúria racial está prevista lá no Código Penal brasileiro. Então, quando que eu estou cometendo uma injúria racial? Vou dar um exemplo aqui. Nós tivemos há pouco tempo lá na Espanha, salvo engano, a torcida pegando banana e jogando no campo para aquele jogador, para o Daniel Alves. Né? Ali o que foi cometido? Um crime de racismo ou de injúria racial? Aquele tipo ali é de injúria racial. Eu estou me valendo de raça, cor, para poder ofender aquela pessoa. Né? O racismo já é diferente. O racismo é eu discriminar um certo grupo de pessoas em razão da cor, da cor, da raça, da etnia. Mas do ponto de vista prático, eu vou dar um exemplo para os ouvintes entenderem melhor. Eu tenho aqui um cinema e eu coloco aqui, a partir de hoje, os negros não vão entrar mais no meu cinema. Ponto. Racismo. Ok? O tratamento para esse tipo é muito pesado, ele é imprescritível, tá? A Constituição da República trata ele com rigor, a lei também trata ele com bastante rigor. Entenderam a diferença? Então, injúria racial, eu vou ofender, eu vou, olha, você é isso, você é aquilo, você é negro, você é branco, você é amarelo, né? Seu isso, seu aquilo. Estou ofendendo. Racismo, eu vou segregar. A partir de hoje, você não entra mais aqui. Vocês não entram mais aqui no meu comércio, no meu prédio, na minha igreja, no meu elevador. Vocês vão ter um elevador só para essa categoria aqui. Só para aqui, para os loiros. Vamos até poder falar isso, né? Para quem? Porque não é só que é negro. Aqui só negro, aqui só loiro. Aqui... Então não, isso é racismo. Você está segregando, ok? A diferença é essa. A gente está muito mais acostumado a ver no dia a dia, não o racismo, a injúria racial. Infelizmente. Infelizmente. Eu acho que não tem nada de diferente. Na cor, não. Mas nada de o hacker é crime? Interessante, ok. A invasão de computadores, dispositivos... Seja o celular, sim, bancário, o computador, né? Sim, o Brasil avançou, o Brasil criou o marco da internet. Nós temos hoje legislação que vai cuidar dessa parte cibernética. E, como eu acabei de dizer aqui antes, né, não é mais terra sem lei. A internet ela é totalmente regulada e regulamentada. Então o Código Penal brasileiro, sim, lá no artigo 154, a linha A, ele prevê que invadir dispositivo, tanto computador quanto celular, é crime. Tá? Pode sim gerar consequências penais na vida aí do hacker. Tá? Agora é interessante a gente só abrir um parênteses aqui, Cida, aqui. A figura do hacker que a gente está acostumado a ouvir, tem o hacker bom e tem o hacker ruim, tá? Mas existem profissionais que são necessários e que são usados por empresas para poder testar a segurança do que a gente usa hoje. Então como é que a gente sabe hoje que um celular tem uma determinada segurança? Graças a essa classe de profissionais especializada nisso e que treina, né? Faz invasões propositais, reguladas, dentro de um ambiente controlado para poder criar antivírus, né? Defesas, isso, meios seguros para que a gente possa usar. Então, nem sempre a figura do hacker é uma figura negativa, tá certo? Mas o hacker do mal, sim. Sim, óbvio. Mas como em todos os meios, a gente vai ter pessoas que trabalham pro lado bom e pro lado ruim, né? E como o senhor havia dito, não é terra de esconderijos, eles fazem e ficam escondidos. O hacker também pode ser descoberto. Pode ser, e constantemente é. Os melhores profissionais hoje do país trabalham para os órgãos públicos. A gente tem que ter ciência disso. Né? A Polícia Federal hoje conta com especialistas super qualificados
policiais treinados fora do país, com o que há de melhor em tecnologia, de segurança e tal, para poder cuidar disso. Então quer dizer, se hoje o meu computador invadiram, tem meios para descobrir. Existem meios, sim. Existem então, mas para meios. isso eu preciso denunciar. Sim, né? Existem nos grandes centros, Cachoeiro ainda não tem, mas salvo engano Vitória já tem. Nós temos delegacias de defraudações, de crimes virtuais. Mas não em Cachoeiro ainda. Cachoeiro ainda não, mas a delegacia de Cachoeiro vai dar conta disso. Mas em grandes centros nós já temos delegacias especializadas para isso, tá? Descumprir uma medida protetiva, isso é crime? Vamos lá, descumprir uma medida protetiva. Vamos primeiro identificar o que é a medida protetiva, para que as pessoas possam entender, né? Nós temos aí na Lei Maria da Penha a figura das medidas protetivas de urgência. Então, uma mulher que está numa situação de agressão, ela está sendo agredida psicologicamente, fisicamente, não importa, ok? Ela vai até a autoridade policial e ela informa aquilo dali que ela está passando. O que a autoridade policial vai fazer antes de disparar qualquer procedimento criminal? Vai pedir ao juiz uma medida protetiva. Juiz, afasta esse agressor do lar. Juiz, proíba que esse agressor chegue perto dela 200 metros. Tá? Então, o juiz poderá, a pedido da autoridade policial, do Ministério Público ou da própria ofendida, tomar uma medida protetiva. Né? O próprio nome já é autoexplicativo. A medida protetiva, descumprir a medida protetiva, pode ensejar uma desobediência? Pode. Descumprir ordem pública é um tipo penal, ok? Mas para que o juiz faça cumprir essa medida protetiva, é interessante que ele vá graduando essa ordem de medidas. Olha, se afasta dessa mulher 200 metros. Se você não se afastar, eu vou decretar a sua prisão. Então, na prática, é assim que funciona. Tá? E ele tem que cumprir. Se não tem cumprir... que cumprir. Acaba sendo até preso, né? É muito comum nós vermos isso. Nós vamos para o intervalo, mas nós vamos abordar ainda este tema. Volto já já. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutora Adílio, a medida protetiva, então, tem que ser cumprido. Tem que ser cumprida. Então, se não é uma questão de opção, é obrigatório ser cumprido. Até porque é uma determinação... É uma determinação judicial, tem que ser cumprida. Né? E caso não seja, a vítima deve retornar. Deve denunciar, retornar, e o Poder Judiciário vai tomar as medidas. Agora, também para as pessoas que vão buscar a medida protetiva. Medida protetiva não é para ser utilizada de forma mentirosa, de forma fraudulenta. Isso é muito importante. Não são raras as vezes que nós nos deparamos com mulheres que inventam uma situação para, por exemplo, tirar o homem de dentro de casa. Né? E chega lá na frente e fica provado que nunca aconteceu agressão e que o pivô do problema era ela. Eu estou colocando aqui ela, mulher, porque a Lei Maria da Penha, tá, via de regra, ela vai proteger, ela vai tutelar os interesses da mulher no âmbito das relações familiares, tá? Por isso que eu estou usando aqui esse termo, sim. ela e mulher. Então, ela tem que ser usada com responsabilidade e com sinceridade, honestidade. Não é para ser meio de vingança. Okay? Isso é muito importante, essa fala, até porque é um meio de segurança para nós mulheres. Então, o fato de mentir, isso faz com que também o juiz ou a juíza, ela fique em dúvida de algumas situações. Então, para que nós mulheres, possamos ter segurança, vamos sempre usar a verdade, a sinceridade e denunciar. Não se cale, não tenha medo, porque o medo pode vir pior depois, com a morte, até mesmo a morte, né? Doutora Adílio, quando de repente eu fui processada, eu digo eu, me colocando em exemplo. A pessoa é processada criminalmente e ela não sabe. Nestes casos, o João foi processado criminalmente, ele só ficou sabendo quando ele recebeu uma ordem judicial, ou então um oficial de justiça esteve até ele, ou então uma carta, porque às vezes vai um AR, não é isso? E aí? Bem, a justiça, quando ela vai dar início a uma persecução penal, ela vai realmente dar início a um processo, ela, via de regra, ela tem que te localizar, né? Então ela vai fazer uma busca nos endereços conhecidos que você tenha, né? Oficial de justiça vai até você, ou você também recebe uma notificação via correio. A lei avançou muito e possibilita esses meios hoje, tá?
Então, via de regra, ela tem que te achar. Se ela não te achar, vão ter medidas processuais adequadas, que o juiz vai ter que suspender o processo, suspender o prazo prescricional daquele crime e aguardar que você apareça, né? Mas, via de regra, em 99,9% dos casos, a pessoa é achada. O oficial de justiça busca aquela pessoa, vai atrás dela e a intima, né? Ou cita, conforme for o caso, tá? E se a pessoa, de repente, foi localizada, o oficial de justiça conseguiu localizá-la, mas a pessoa não quer assinar, e aí? Ô Cida, o oficial de justiça, ele tem fé pública, né? Ele é um servidor público, representante da justiça naquele ato. Então, se ele localizar a pessoa e informar que a pessoa está sendo processada e a pessoa se recusar, ele vai constar isso no termo, que ele esteve com a pessoa, mas a pessoa se recusou, e isso vai ter valoração jurídica. Tá? O juiz poderá, inclusive, reputar que aquela pessoa foi cientificada e os prazos que são dados a ela vão começar a correr, ok? Então, não é recomendável que a pessoa, se o oficial de justiça localizou ela e tal, que ela se recuse. Não, veja o que está acontecendo, né? Afinal, você precisa resolver a sua situação, né? Foi resolvido, ela assinou, e aí a audiência. Certo. E se essa pessoa não comparecer à audiência? Ciente que existe a audiência. Certo. Nós temos vários tipos de procedimento no nosso país, de natureza penal, de natureza civil, enfim. Cada procedimento ele vai gerar uma consequência por essa ausência em audiência. Então, se eu for falar aqui do ponto de vista civil, numa ação cível, em que eu estou sendo cobrado por uma dívida, a minha ausência pode repercutir na vitória do autor que está me demandando. Eu faltei, se eu faltei, o que ele está imputando a mim, via de regra, o juiz vai tomar como verdadeiro. Veja, via de regra, existem exceções que não dá pra gente esmiuçar aqui por conta do tempo. Do ponto de vista penal, o juiz, você citado para aquela audiência, intimado para aquela audiência, não comparece, o juiz poderá avançar com o julgamento. Ele vai nomear ali um defensor para o ato, ele vai nomear um advogado para te representar, ele não vai paralisar a marcha do processo, porque você, sabendo, não compareceu. Afinal, a situação tem que acontecer, o processo tem que caminhar, o processo tem que avançar para frente para se chegar a um resultado, não é verdade? Claro. Então, e justo. Isso. Então, assim, mas são muitos os procedimentos que nós temos no país, dentro desse mundo jurídico, e cada procedimento pode ter uma diferença de um para o outro, tá bom? Nós temos mais duas perguntinhas para encerrarmos aqui, infelizmente passa muito rápido. Doutora Adílio, quando alguém é agredida, seja verbalmente ou fisicamente, esta pessoa que foi agredida pode processar criminalmente esse agressor? Claro, pode, tanto criminalmente quanto civilmente, né? Do ponto de vista civil. Então eu fui agredido, fui lesionado, aquela pessoa tentou me matar. A autoridade policial aí, que vai ser a competente para fazer as verificações iniciais, é a que vai dizer, olha, foi uma lesão leve, ok, você quer representar? Agora, se foi uma lesão grave, gravíssima, que te incapacitou para o trabalho, te retirou capacidade, né, te deixou com uma lesão permanente, né, ou a pessoa tentou te matar e só não conseguiu porque situações terceiras impediram, já é uma tentativa de homicídio. Então, a persecução penal vai ter início sim. Tá? A responsabilização penal. E existem, como eu disse aqui, existem tipos de agressões, de lesões que são causadas que independem da minha vontade de representar contra o ofensor, quem está ofendendo. Tá? Por exemplo, alguém tenta me matar. Eu não quero representar ele, não. Isso não existe. É um crime de ação penal pública incondicionada. A partir do momento que uma autoridade tomar conhecimento, aquilo tem que virar um procedimento e o Estado tem que se ocupar daquilo para poder dar uma resposta, né? Agora, uma lesão corporal leve, algo que não tenha maior repercussão, vai depender efetivamente da minha vontade de representar ou não. Tá? E nesse bate-papo todo, nessas perguntas todas, que prazo? O João, ele foi processado criminalmente, ele roubou, ele matou, ele fez algum tipo de crime, em todos esses que nós comentamos e outros. Qual é o prazo que ele pode ficar preso? 6 anos, ele sai, boa conduta, ou como que funciona? 4 meses? Bem, a gente sabe que como prazo máximo de cumprimento de pena no nosso país, nós temos lá os 30 anos, né? Prazo máximo.
Agora, o tempo que a pessoa vai ficar presa vai depender do tempo que foi fixado na sentença dela, ok? Nós temos uma regra dentro do Código Penal, quando o juiz vai fazer a dosimetria da pena, que é a seguinte: se o cidadão ele foi condenado de 1 a 4 anos, o juiz poderá fixar o regime aberto para ele, inicial, de cumprimento de pena. De 4 a 8 anos, o juiz poderá fixar o regime semiaberto. Acima de 8 anos, o juiz poderá ou deverá fixar o fechado, tá? Então, o tempo que o cidadão vai ficar preso, e aí nós vamos ter que ver se é crime hediondo, se ele é reincidente ou não, isso vai variar de acordo com a quantidade de pena que foi imputada a ele na sentença condenatória, tá certo? Agora, temos outras regras também. Crimes que não são hediondos, o prazo de progressão de regime, do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o fechado, é 1/6 do cumprimento da pena. Se for crime hediondo, já vai para 2/5. Se for um hediondo com reincidência, já vai para 3/5. Então varia, nós temos muitas figuras dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Esse semiaberto, ele pode trabalhar, Sim, volta. Isso, o regime semiaberto possibilita o trabalho, né, durante o dia, e à noite ele se recolhe para dormir no estabelecimento prisional. E aí, com isso, fica com tornozeleira, alguma coisa assim, não, o né? uso da tornozeleira, ele vem sendo usado, mas ainda não é uma realidade absoluta, né? Dependendo da vara, dependendo da comarca, o juiz já vem usando tornozeleira, sim, para monitorar no regime semiaberto e aberto, salvo engano, mas ainda não é uma realidade, são poucos os casos aqui que no nós Brasil. temos. Sim, no Espírito Santo, aqui são poucos os casos, tá? Eu lhe agradeço, muito obrigada, doutora Adílio. Okay. A vocês que participaram conosco, pode mandar suas perguntas, suas dúvidas, que nós vamos estar abordando com o especialista. Até o próximo Olho a Olho com Cida Campos. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.